Olá pessoal, eu sou Ana Pierre, sou graduanda de Engenharia Civil pela Universidade Federal de Santa Catarina e no vídeo de hoje vamos continuar a nossa playlist de Mecânica dos Sólidos 1. Na última aula, a nossa aula de número 22, a gente viu sobre o capítulo 2, no caso a gente começou ele, e o capítulo 2 ele fala sobre a tensão e deformação em relação ao carregamento axial. E nessa aula a gente vai dar continuidade a esse conteúdo. Bem, para começar a aula vamos falar sobre o coeficiente de Poisson. Mas o que é o coeficiente de Poisson? Ele é uma propriedade mecânica dos materiais que descreve como eles se deformam em direções perpendiculares quando são alongados ou comprimidos. Em termos simples, quando você puxa o material, ele se estica na direção da força, mas ele se afina nas laterais. E quando você comprime, ele encurta na direção da carga, mas ele engorda nas laterais. Esse efeito transversal é medido pelo coeficiente de Poisson. A gráfica pode ser considerada separadamente para cada direção do corpo. E aqui a gente tem a fórmula geral da deformação, que a deformação vai ser igual à variação de comprimento dividido pelo comprimento inicial, ok? Dentro da região onde o comportamento do material é elástico linear, falamos bastante sobre esse comportamento na última aula. Se você não viu, eu recomendo ver. Existe uma relação de proporcionalidade entre a deformação longitudinal e a transversal. E aqui a gente tem o nosso coeficiente de Poisson, que ele é representado por esse Vzinho. Bem, o Vzinho, no caso do coeficiente de Poisson, vai ser igual à deformação específica lateral dividida pela deformação específica axial. Daí a gente vai pegar esse número e a gente vai botar ele de forma negativa, ok? Lembrando que o coeficiente de Poisson é adimensional e o volume do material pode variar mesmo nesse regime, ok? Então tá, a gente tem também que a deformação específica lateral pode ser representada desse jeitinho aqui, que é a deformação na direção da carga, e a deformação específica axial pode ser também representada desse jeitinho aqui, que é a deformação perpendicular à carga. E o sinal negativo existe porque geralmente uma deformação é do sentido oposto ao outro. Aqui a gente tem uma figura do livro do Beer. Agora vamos falar sobre os valores típicos. A maioria dos materiais comuns, como metais, cerâmicas, plásticos, possui o Vzinho, nosso coeficiente, entre 0 e 0,5. Um valor típico para o aço é em torno de 0,3. Materiais como a borracha chegam perto de 0,5, indicando que eles quase não mudam de volume ao serem deformados. Materiais alcéticos, raros e com estrutura especial tem um V negativo, o coeficiente de Poisson negativo. O que isso significa? Que eles se expandem lateralmente quando esticados, o oposto do comportamento normal. Então tá, se o coeficiente de Poisson for igual a zero, significa que o material não se deforma lateralmente ao ser tracionado. Se o coeficiente de Poisson for maior que zero, o material afina lateralmente a ser esticado, que é o caso mais comum, o mais normal de se ver. E se o Vzinho for menor que zero, o material alarga nas laterais ao ser esticado, que é o caso desses três aqui. Beleza? Bem, agora a gente vai falar sobre o carregamento multiaxial. Na prática, as estruturas ou peças, geralmente, não estão sujeitas a tensões em apenas uma direção, que é o caso uniaxial, mas sim em várias direções ao mesmo tempo. Isso é chamado de carregamento multiaxial. Por exemplo, um componente pode estar sendo esticado no eixo X, comprimido no eixo Y e ainda submetido a uma torção ou cisalhamento. Bem, aqui a gente tem a lei de Hooke tradicional, que diz que a deformação é proporcional à tensão. A gente tem que a tensão é igual ao módulo de Young, ou módulo de elasticidade, vezes a deformação. Mas essa lei aqui, a lei de Hooke tradicional, só vale para situações uniaxiais. Quando há carregamento em múltiplas direções, multiaxial, precisamos expandir essa relação, pois a deformação em uma direção, ela também é afetada pelas tensões aplicadas nas outras direções, ok? Então aqui a gente vai utilizar a lei de Hooke generalizada. Se o material estiver sendo tensionado nas três direções, X, Y e Z, as deformações específicas são, e aqui a gente tem as equações que a gente vai utilizar. A gente tem aqui o Vzinho X, o Vzinho Y e o Vzinho Z são as deformações nas direções X, Y e Z. A tensão X, tensão Y e tensão Z são as tensões aplicadas nas mesmas direções. E o E é o módulo de elasticidade, módulo de Young, que eu já citei na última aula, e V, o Vzinho é o coeficiente de Poisson que eu falei anteriormente, ok? Bem, agora vamos falar sobre deformações de cisalhamento. Acontece quando forças são aplicadas paralelamente às faces do material. Elas provocam distorção angular, ou seja, alteram os ângulos retos originais entre as faces do corpo. As tensões de cisalhamento são representadas como tal XY, tal YZ e tal ZX, entre os eixos principais. Acompanham sempre um índice duplo, onde o primeiro índice indica a face e o segundo índice indica a direção da tensão. E aqui a gente tem um exemplo, tal XY. O que esse tal XY significa?
significa que há a tensão de cisalhamento na face perpendicular ao eixo x, agindo na direção do eixo y. Em equilíbrio, essas tensões sempre aparecem em pares iguais. A gente tem que tal xy é igual ao tal yx. A deformação de cisalhamento, denotada por gama, é o ângulo, em radianos, que mede o quanto uma face do material se deformou. Se o ângulo entre as faces diminuiu, o gama é maior que zero. E se o ângulo entre as faces aumentou, o gama é menor que zero. Lei de Hooke para cisalhamento. Assim como a tração segue tensão axial igual ao módulo de elasticidade vezes a deformação, o cisalhamento também obedece a uma relação linear dentro do regime elástico. A gente tem que o tal xy vai ser igual ao g vezes o gama xy. O gama que eu acabei de apresentar aqui, que é o que apresenta o quanto o material se deformou. Onde g é o módulo de cisalhamento ou módulo de elasticidade transversal. E aqui a gente tem outras formas semelhantes, né? Aqui seria o tal xy igual ao g vezes o gama xy. E essas formas só mudam os índices, né, do gama e do tal. Por exemplo, aqui a tal de yz é igual a g vezes gama de yz. Ok? Lei de Hooke generalizada. Para o material isotrópico e homogêneo, a gente pode utilizar essas equaçõezinhas aqui, ok? Essas equações mostram que a deformação em uma direção depende das tensões em todas as direções. Esse é o efeito de Poisson em 3D. Bem, agora a gente vai falar sobre tensões sob carregamento axial. Ao aplicar uma força axial em um componente, esperamos uma distribuição uniforme de tensões ao longo da seção transversal. No entanto, isso nem sempre ocorre, especialmente nas regiões próximas aos pontos de aplicação da carga, ou onde há descontinuidades geométricas como furos ou entalhes. Bem, as diferenças locais na distribuição de tensões provocadas pela aplicação das cargas desaparecem a uma distância razoável do ponto de aplicação, e a distribuição tende a se tornar uniforme. Isso daqui, a gente está falando do princípio de Saint-Venant. Nas regiões próximas ao ponto onde a força é aplicada, as tensões são altamente concentradas e irregulares. A partir de uma certa distância do ponto de aplicação, a distribuição de tensões se estabiliza e pode ser considerada uniforme. Se o carregamento for puramente axial e o comportamento for elástico e linear, a tensão média pode ser usada. A tensão média, que a gente já viu em outras aulas, que é igual a força dividida pela área. Essa equação é válida somente quando não há concentrações de tensão significativas ou quando estamos longe delas, região estabilizada pela aplicação do princípio de Saint-Venant. Concentrações de tensão ocorrem em locais com mudanças geométricas bruscas, por exemplo, essa placa aqui que tem um furo e essa outra placa que tem os adoçamentos. Nesses pontos, a tensão pode ser muito maior que a tensão média, representando riscos de falha. Para quantificar o aumento de tensão nesses locais, usamos o coeficiente de concentração de tensão, que é o nosso casinho. O casinho ele vai ser igual à tensão máxima, que é a maior tensão na região crítica, dividida pela tensão média, que é a tensão média na seção crítica. Bem, agora vamos ver exemplos de K em placas com furos. Nessa placa com furo aqui a gente tem a seguinte relação. Quanto mais o diâmetro aumenta, o diâmetro aqui da placa, maior vai ser o casinho. E, no caso, maior vai ser também o risco da falha. E quanto menor o diâmetro, a gente vai ter que o K vai diminuindo. Então, dá pra gente fazer essas relações. E, por exemplo, vamos supor aqui números. Eu vou botar é igual a 5 centímetros. E vou botar que o diâmetro é igual a 25 centímetros. Daí, vamos ver aqui para fazer o cálculo. Vai ser 2 vezes 5, vai ser 10, dividido por 25, ok? Daí, deixa eu pegar aqui a calculadora. Apareceu na tela. 10 dividido por 25, a gente vai ter 0,4. Então, a gente tem aqui 0,4, vamos olhar quanto seria o nosso K. O nosso K seria de uns 2,23, 24, não sei, por aí. Então, dá pra gente fazer isso e ficar jogando valores, né? Lembrando que quanto maior o K, maior vai ser o risco de falha. Beleza? Agora vamos dar uma olhada em placas com entalhes / adoçamentos, onde a gente considera a relação de R dividido por D, né? Onde R é o raio de arredondamento, né? Dessa partezinha aqui, e D é a diferença de largura entre as seções. Quanto menor o raio de arredondamento, maior vai ser a concentração de tensão. Então aqui a gente também tem outro fator importante, né? Que é o D, que é, no caso, a medida daqui até aqui, e o D dividido pelo Dzinho, que, como eu falei, é a diferença de largura entre as seções. Então, a gente vai precisar desses dois para a gente conseguir determinar o nosso K. Lembrando novamente, quanto maior o K,
maior o risco da falha. Ok? Até agora, os estudos foram feitos supondo que o material permaneça na região elástica, ou seja, a tensão aplicada está abaixo do limite de escoamento. A relação entre a tensão e a deformação segue a lei de Hooke. Ao remover a carga, o material retorna à forma original, que é um comportamento reversível porque é elástico. E quando essa hipótese não é mais válida? Para materiais dúcteis, como o aço, essa suposição deixa de ser verdadeira quando a tensão de escoamento é ultrapassada, e a partir desse ponto, o material entra em regime plástico. Deformações permanentes começam a ocorrer. A relação tensão-deformação deixa de ser linear. Bem, agora a gente vai falar sobre o modelo elastoplástico ideal. Para representar esse comportamento de forma simplificada, usamos o modelo elastoplástico ideal, ilustrado no gráfico tensão-deformação, nesse gráficozinho aqui. Bem, agora vamos dividir esse gráfico em partes. No segmento AE, que é desse pontozinho aqui até esse pontozinho aqui, a gente tem um comportamento elástico, e ao remover a carga nesse trecho, o material retorna à forma inicial, porque ele ainda está no período elástico e linear, né? Ou seja, as deformações que ocorrem nesse período, elas voltam ao normal depois. Bem, a partir do ponto E, a gente tem a tensão de escoamento é atingida. E a partir daqui, o material começa a escoar, né? Ele começa a plastificar. Ou seja, depois do ponto E, ele começa a ter deformações permanentes, né? O segmento EC, que é essa partezinha aqui, o material continua se deformando sem aumento de tensão. É a região plástica idealizada. A partir do segmento AD, caso a carga seja removida no ponto C, o material não retorna à forma inicial. A deformação que sobra, a linha D, é chamada de deformação permanente. No caso, seria CD. CD é chamada de deformação permanente. O ponto D representa a nova forma do material após descarregar. O trecho CD tem inclinação igual a AE, pois o material ainda obedece à elasticidade ao descarregar. O modelo não representa a fratura real, nem o endurecimento por deformação, mas é suficiente para as análises básicas. Ok, galera? Então essa foi a videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado. Se puderem se inscrever, deixar um like ou compartilhar o vídeo, eu agradeceria bastante. É isso, muito obrigada e tchau, tchau!